Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma super aula para vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto que é Fundo Garantidor de Créditos, tá? Pode ter certeza que este assunto é um assunto potencial de prova. De 2010 até a presente data, o professor Luiz trabalhou em todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e digo para vocês que em todos os concursos, pelo menos aí, uma questão foi sobre o Fundo Garantidor de Crédito, né? E aí, professor, assunto fácil, cara, tranquilo, né? É um tipo de assunto que o candidato tem que ficar torcendo para o examinador cobrar esse assunto na prova, cara. Por quê? Porque não tem como não errar, é muito fácil, né? Vem comigo, né? Primeiramente, eu quero dizer para vocês, né, indicar a fonte para vocês estudarem, fazer uma complementação dos seus estudos. Nós temos aí o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, nós temos um site específico, né, fgc.org.br. Vai lá, dá uma acessada nesse site, dá uma pesquisada aí, porque é uma grande fonte na qual o examinador retira as questões de prova. Além disso, nós temos uma outra fonte, né, que é a fonte aqui do Banco Central do Brasil. Tem uma FAQ específica, leitura obrigatória, favor fazer essa leitura nessa FAQ, né? E nós temos aí o terceiro e o grande instrumento aqui, que é nada mais aí que a resolução do Conselho Monetário Nacional, a resolução 4222, de 23 de maio de 2013, né? Com certeza, papo reto para vocês, se vocês baixarem essa resolução aqui, ó, a 4222, vocês têm tudo para acertar 100% das questões de prova. Aqui vai estar reunido todas as informações importantes. Por quê, professor? Porque essa resolução, ela trata de dois assuntos importantes. Ó, primeiro, ó, vamos lá, altera e consolida as normas que dispõem sobre o estatuto, ó, o estatuto do Fundo Garantidor, e o regulamento, olha aí, o estatuto e regulamento. De quem? Do Fundo Garantidor de Crédito. Pronto. Então, nós temos aí dois regulamentos, dois instrumentos importantes. Então, cara, papo reto, você foi lá na resolução 4222, deu uma lida, entendeu, você vai acertar tudo sobre esse cara. Bacana? Vamos lá, vamos começar a aula, feitas essas informações importantes, preciosas para os nossos estudos, né? Já vamos ver esse negócio aqui. Vamos lá. Professor, quando que foi criado isso aqui? Vem comigo aqui. A resolução 2197 de 95 autorizou a constituição de uma entidade privada, sem fins lucrativos, destinada a administrar mecanismos de proteção a titulares de crédito contra instituições financeiras. Eu sou obrigado a explicar duas coisas para vocês. Primeiro, autorizou a Constituição. Então, o Conselho Monetário Nacional autorizou o quê? Criar uma entidade privada. Se a entidade privada não é do governo, tá? É de particulares. E essa entidade privada, ela é sem fins lucrativos, né? Ou seja, essa entidade privada, sem fins lucrativos, vai ser uma associação civil. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, né? Existe um CNPJ, é uma associação civil, sem fins lucrativos, que vai prestar garantias aí ao sistema financeiro nacional. Pronto, então essa é a primeira informação desse slide, da natureza jurídica do Fundo Garantidor de Crédito. Mas, outra informação muito importante que eu tenho que falar para vocês. Professor, resolução de 1995, né? O que aconteceu nessa época, né? Eu lembro como fosse hoje, cara, né? 1995, eu tenho que explicar isso para vocês, você tem que saber um pouco da história para você compreender esses fatos e vocês entenderem a solução. O FGC, o Fundo Garantidor, é uma solução que o governo encontrou. Professor, solução para quê? Gente, vem comigo, olha só. Em 1995, tá? Foi o primeiro ano pós-Plano Real. Plano Real foi da onde? O Plano Real
foi em 94, né? O Plano Real foi de 94. O Plano Real é um divisor de águas na nossa história, né? Principalmente no lado econômico. Por quê, professor? Porque o Plano Real conseguiu eliminar, estancar, extirpar o câncer de quem? Da inflação, né? Nos picos inflacionários, nós chegamos aí a ter a 1% ou meio de inflação ao dia. Olha só, 1,5%, tá, de inflação ao dia. Professor, o que é isso? Cara, é muita coisa, 1,5% de inflação ao dia. É muita coisa, né? Hoje aí você tem a inflação de 4, 5, 6% ao ano, ou seja, 3, 4 dias já era inflação de um ano. E aí é o seguinte, nós tínhamos o quê? Vários períodos inflacionários e, claro, como tem na economia, sempre uns ganham e outros perdem, né? Aí eu pergunto para você, né, com a inflação, quem que ganhava? Duas pessoas que mais ganhavam. Primeiro, o governo. Através de quê? Do recolhimento de tributos, de impostos, né? Principalmente impostos. Né? Por quê, professor? Porque o tributo, o imposto era corrigido todo dia. Tá? É um percentual, ICMS, imposto de renda. Né? ICMS, mercadoria é 1.000 hoje, amanhã é 1.010. Cara, é um percentual, 17,5% sobre isso, ou seja, sempre estava recebendo esse dinheiro da inflação. Né? E outra pessoa que mais ganhava? Os bancos. Então, os bancos tinham uns lucros estratosféricos, cara. Você sabe por quê? Porque o cara, vamos lá no dia de hoje, o cara pega milão, coloca lá no banco, né? No período antes do Plano Real. Cara, inflação de 1% ao dia. Aí o cara deixa 3 dias o dinheiro parado. Aquele valor de milão que eu respondo, já perdeu R$30, cara. 1% ao dia, 10% ao dia de desvalorização. Ou seja, os bancos ganhavam muito, né? E aí, com o Plano Real, de um dia para outro, esse ganho chamado ganho inflacionário, que o governo tinha esse ganho inflacionário, os bancos tinham também esse ganho inflacionário, os bancos ganharam muito dinheiro nessa época, né? E aí o que aconteceu? Acabou o Plano Real. O Plano Real acabou com a inflação. Passou a ter, até hoje a gente combate a inflação, graças a Deus, isso aí, a inflação sempre tem que ficar de olho aberto com ela, né? E aí o que aconteceu? Cara, os bancos começaram a ter uma série de dificuldades. Até que em 95, tá? Até que em 95, o que aconteceu? Um banco chamado de Banco Econômico, tá? Quebrou, faliu. O Banco Econômico era um banco grande, cara. Com a quebra do Banco Econômico, cara, todo o sistema bancário ficou com colapso, um risco sistêmico, todo o sistema financeiro nacional. Pessoas tinham dinheiro, tinha lá 50 conto no Banco Econômico, na sua conta corrente, que ele recebeu de que vendeu uma casa, por exemplo, e daqui 2 dias você ia comprar outra casa, quebrou, perdeu, levou prejuízo. Aí o vizinho está lá, outro cara, falou, pô, o colega, o banco quebrou, o dinheiro dele não voltou. Né? Depois eu vou explicar mais detalhes para você. Eu vou sacar o meu dinheiro do Banco do Brasil, do Itaú, e vou colocar no colchão. Agora não tem mais inflação, né? Agora não tem mais inflação. Ou seja, colocou em risco todo o colapso, né? É claro que os créditos lá do Banco Econômico tiveram todas as devidas tratativas, houve a liquidação do banco, o patrimônio do banco foi vendido, não sei o quê, o pai resolveu, né? Resolveu parte dele, falou, não, as instituições monetárias se reuniram, falaram, nós temos que tomar uma providência, porque senão a gente vai ter um risco sistêmico, ninguém vai acreditar mais aí no sistema financeiro brasileiro. Daí surgiu o Fundo Garantidor de Crédito, que visa a dar estabilidade e segurança para todo o sistema financeiro nacional. Determinada quantia, né? Determinada quantia, ele faz o seguinte, ela faz essa cobertura, tudo bem? Então essa é a grande importância do Fundo Garantidor de Crédito. Bacana? Então vem comigo, eu tenho que fazer esse resgate histórico para vocês, cara. Eu não consigo dar aula superficial, as minhas aulas elas são sempre assim, cara, com detalhes, né? Então a importância, esse cara veio para ficar, cara. Isso aqui é o seguro que nós temos dos correntistas dos bancos, né? Porque os bancos são direito privado, né? Eles podem fechar, falir, acontecer alguma coisa aí que impeça que você receba seu dinheiro de volta, né? Bacana? Então, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, uma associação civil, que é autorizada a funcionar, sua constituição, pela resolução 21
97 de 31 de agosto de 1995. Banco do Brasil, Sesgran Rio, 2015, cargo de escriturário. O Fundo Garantidor de Crédito foi criado para, entre outras finalidades, proteger depositantes e investidores no âmbito do sistema financeiro nacional, até os limites estabelecidos pela regulamentação. Tal fundo é pessoa jurídica caracterizada como, ou seja, o comando da questão quer saber, você sabe qual que é a natureza jurídica do Fundo Garantidor de Crédito, né? O Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade privada, ok? Se é uma entidade privada, você já elimina o que? A autarquia, né? Porque a autarquia é uma entidade o quê? Pública, né? Ok, então está aqui. Tá? E ela é uma entidade privada sem fins lucrativos. Se é sem fins lucrativos, você tira a empresa. Você tira sociedade por ações. Você tira sociedade de economia mista, que ou seja, é o quê? É uma associação civil. Tá aí. Gabarito correto. Letra D de dado. Associação civil. Né? Gabarito correto. Letra D de dado. Né? Questão tranquila, aluno lá que acerta essa questão e com os pés nas costas. Né? Assunto, Fundo Garantidor de Crédito. Nós estamos estudando a Resolução 4222 de 2013. E nessa resolução nós temos dois instrumentos regulatórios. O primeiro instrumento regulatório, nós temos o Estatuto do FGC, né? Vem comigo aqui. No artigo 2º, né? Aliás, o professor, eu estou pegando só os principais pontos, tá? Tanto do Estatuto quanto do regulamento. É porque ele é grande, não é pequeno não, cara, entendeu? Então eu estou pegando os principais pontos onde o examinador pode querer cobrar da gente, tá? Mas fica a dica aí para vocês, né, fazer uma leitura completa, né? E tem muitas coisas que, assim, é de operação entre o banco e o FGC, que não interessa para o concurso, né? Qual que é a finalidade dele, né? Primeiro, proteger depositantes e investidores no âmbito do sistema financeiro até os limites estabelecidos pela regulamentação. Isso é cobrado em prova. Então, qual que é a finalidade do FGC? Proteger depositantes e investidores no âmbito do sistema financeiro nacional até os limites estabelecidos pela regulamentação. Segunda finalidade do FGC, contribuir para a manutenção da estabilidade do sistema financeiro nacional. Por quê, professor? Porque você sabe que até aquela quantia você está seguro, você está garantido, e já tem um dinheiro, inclusive, para arcar com isso, né? E, finalmente, contribuir para a prevenção de crise bancária sistêmica, né? Essa prevenção da crise bancária sistêmica ocorreu no Brasil entre 94 e 95, né? Foi sério, né, cara? Colocou em risco o sistema, né? De lá para cá, justiça tem que ser feita para vocês aí, tem que ser feita justiça, que hoje o Brasil tem um sistema aí bastante seguro, está sendo muito regulado, a atuação do Banco Central do Brasil, nós temos um sistema de pagamentos aí muito bem estruturado. Professor, esses 3 itens aqui, esses 3 itens você tem que anotar no seu slide a figurinha missão. Então, isso aqui é a razão de ser, tá? A razão de ser a missão institucional do Fundo Garantidor de Crédito. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concurso de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para
promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Bacana? Colocou aí, né? Vem comigo. E agora, professor? Fundo garantidor de crédito. Então, você vai garantir alguma coisa para alguém, né? Este alguém, alguma coisa, né? Alguma coisa de quem? De quem? Está aqui, né? Ó, artigo 11. Das instituições associadas. Ou seja, quem que faz parte desse fundo? Quais são os passivos que serão cobertos pelo fundo? Está aqui. Então, nós temos quantas entidades? 9 entidades cobertas. Inclusive, nós vamos usar, eu vou fazer referência desse artigo 11 várias vezes aqui na aula. Então, olha só. São instituições associadas ao FGC. A. Caixa Econômica Federal. 2. Bancos múltiplos. 3. Bancos comerciais. 4. Bancos de investimentos. 5. Bancos de desenvolvimento. 6. Sociedades de crédito, financiamento e investimento, as financeiras. 7. Sociedades de crédito imobiliário. 8. Companhias hipotecárias. E, finalmente, nós temos aí associações de poupança e empréstimo, né? Em funcionamento no país. Ou seja, nós temos 9 pessoas aí que são associadas, né? Aí eu pergunto para você, cara, aluno lá concursos, aluno top aí, cara, aluno que vai ser aprovado no concurso com certeza. Faltou alguém? Faltou alguém? E aí? E aí, faltou alguém? Claro que faltou. Aí eu pergunto, e as cooperativas de crédito? Não vai ter uma garantia? E aí, gente? Vamos lá. As cooperativas de crédito não fazem parte do Fundo Garantidor de Crédito. Mas, tem aquele mais, cara, aquele mais, né? Mas as cooperativas de crédito têm o seu fundo próprio, né? Então, tem um fundo garantidor de crédito das cooperativas. Aí. Claro que segue aí o mesmo padrão aí, né, de pensamento sistêmico aí das do FGC. Inclusive, o valor da garantia é a mesma, né? Então, nós temos aqui o Fundo Garantidor de Crédito das Cooperativas, né? Bacana? Então, as cooperativas, claro que faltou, tinha que incluir esse cara aqui, né? Por quê, professor? Porque a cooperativa de crédito, ela visa o quê? A fomentação lá dos cooperados, né? Então, está aqui para vocês. Bacana? Fechou? 10, né? Então, é o seguinte, vamos lá. Então, são 9 pessoas que fazem o quê? Vem comigo aqui. Primeiro, recebe o depósito à vista em contas de poupança e a prazo. Ou seja, contas de depósito nós temos 3. Depósito à vista, depósito poupança e depósito a prazo. Bacana, vamos lá. 2, né? Realizem aceitas de letras de câmbio, principalmente o quê? As financeiras, né? 3. Captem recursos mediante a emissão e a colocação de letras imobiliárias, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário ou de letras de crédito do agronegócio, né? Captem recursos por meio de operações compromissadas, tendo como objeto títulos emitidos após 8 de março de 2012 por empresa ligada, né? Ou seja, o item 5 aqui, o item 4 é um item bastante específico, tá?
Bacana? Vem comigo aqui. 12. Comigo, atenção, 12. O FGC contará com um número ilimitado de instituições associadas. Eu já vi prova de concurso que o cara tirou essa izinho, tá? Izinho. Quando tira o I, fala limitado, ou seja, somente aquelas pessoas que estão ali que podem fazer parte, ou seja, ilimitado. O que quer dizer esse ilimitado, professor? Esse ilimitado quer dizer o seguinte, né? Se tiver um novo banco comercial, esse novo banco comercial, para operar, ele vai ser obrigado a se filiar e contribuir por esse fundo, né? Tem dinheiro lá? Rapaz do céu, e tem muito dinheiro lá, pode ter certeza, né? Ou seja, realmente traz estabilidade. Artigo 3º do Estatuto. O FGC tem por objeto prestar garantia. Então, qual que é o objeto dele? Prestar garantia. Ele presta garantia sobre instrumentos financeiros emitidos ou captados pelas instituições associadas, as 9, referidas no artigo 11 desse assunto, nas situações de, ou seja, olha a importância do artigo 3º, né? O artigo 3º, ele vai informar para a gente quais as situações de saque do fundo, tá? Então, nós temos aqui, primeira situação de saque do fundo, né? Decretação de intervenção ou de liquidação extrajudicial de instituição associada. Então, o banco lá, a instituição financeira, está em dificuldade. Foi decretada a sua intervenção, pronto. Ali já configurou o fato gerador para restituir, se for preciso, o quê? Os correntistas lá, os investidores, os clientes do banco dentro do limite da garantia, né? Intervenção ou liquidação extrajudicial. O que é liquidação extrajudicial? Fora da justiça, né? Judicial é através da justiça. E última hipótese de saque da prestação da garantia. Insolvência, falência, né? Reconhecimento pelo Banco Central do Brasil do estado de insolvência de instituição associada que, nos termos da legislação em vigor, não estiver sujeita aos regimes referidos no inciso 1. E agora, professor? Agora você vai ter que entender o seguinte, ó, formas de como que vai ser sacado o dinheiro, quais situações o fundo poderá ser solicitado o dinheiro. 3 situações: intervenção, liquidação e insolvência. 3 amarelos: intervenção, liquidação e insolvência. Cara, tem que gravar, tá? Ah, professor, está precisando, mas não está nesse estado, então não pode sacar. E é o seguinte, então, configurou isso, tá, vamos lá, um banco X está em estado de insolvência, precisa aí de 500 milhões de reais para pagar os correntistas, até o limite da garantia, 250 mil reais, que é no caso. E aí, prof, tudo bem, o FGV vai lá e pum, paga, né? E aí, o que acontece com o Banco X? O Banco X não vai pagar o FGV? Vai, com força do parágrafo único. O FGC, por efetuar o pagamento de dívidas de instituições associadas, ou seja, no caso, ele pagou lá 500 milhões do Banco X, que está em estado de insolvência, o FGC tem o direito de se reembolsar do que pagou nos artigos 346, inciso 3º do Código Civil, ou seja, ele tem o direito de cobrar dos donos do banco a restituição desse dinheiro que o fundo pagou. Justo? Claro, mais do que justo, né? Vamos fazer uma questão de concurso. Banestes, Maquiana, 2012, cargo escriturado. Olha, gente, questão pesada essa, né? Vem comigo. O Fundo Garantidor de Crédito, FGC, é uma entidade privada sem fins lucrativos que, bacana, ok, né? Então, o FGC, vem lá, regula a proteção, gente, regular a proteção não é atribuição do fundo. Regular é uma atribuição do quê? Do Conselho Monetário Nacional, ditar regras, né? Nem vou ler o resto, olha só, o aluno lá que já tem essa compreensão. Ó. Disciplinar, não, disciplinar dentro do sistema aqui é uma atribuição do Bacen. Logo, o item A e o item B estão falsos, né? Aí vem o verbo administrar,
administrar e administrar. Bacana, né? Observe que os três estão muito próximos, né? Vem cá, ó. Administrar um mecanismo, estou fazendo uma leitura dinâmica, ó, de proteção, os correntistas e poupadores, ó, todo, né? Poupadores, aqui colocou correntista, tudo bem, né? Investidores que permitem recuperar os depósitos ou créditos mantidos em instituição financeira até determinado valor, né? Esse cara aqui nada mais é que o artigo 2º, cara, inciso 2, né, da resolução 4222, lá na parte do estatuto, né? Em caso, ó, intervenção, liquidação ou falência, insolvência, né? Pronto, fechou, né? Tá aqui. O D está errado porque até o limite de 1 milhão, não. É até 250 mil. Tem a opção de 1 milhão, mas não cabe esse caso. Eu vou explicar para vocês depois. E 500 mil, não. Então, gabarito, letra C. É um tipo de questão fácil, tá? Fácil, na qual o examinador utilizou uma estratégia de cansaço, né? Para que o aluno aí erre a questão. Normalmente, cara, essas questões assim bastante densas, né? Você acerta elas com detalhes. Tem que encontrar o detalhe que você acerta. Gabarito, letra C. Artigo 4º. Integra também o objeto do FGC. Qual que é o objeto? Você prestar garantia, estabilidade e prevenir o risco sistêmico do sistema bancário. Considerados as finalidades previstas no inciso 2 e 3 do artigo 2º, a contratação de operações de assistência ou de suporte financeiro, incluindo operações de liquidez com instituições associadas diretamente ou por intermédio de empresas por essas indicadas, inclusive com seus acionistas controladores. O que é assistência, gente? Duas coisas, né? Primeira coisa, vamos colocar o finalzinho aqui, ó. Ó, suporte financeiro. Vamos supor que tem um banco lá, que está afiliado, o Banco X está afiliado, é associado, claro, é obrigatória a associação no FGC, é obrigatória essa associação, e ele está precisando de 100 milhões de reais para dar uma equilibrada nas contas. E aí? Aí o banco, tá? O banco não, ele não é um banco, né? Então ele pode fazer uma operação de suporte financeiro, o fundo para socorrer seu associado. Pronto, bingo. E o outro trabalho de consultoria, ó. Contratação de operações de assistência, tá? Então está aqui, ou seja, ele tem essa gama aí, né? Capítulo 2º, das receitas do patrimônio. Se é um fundo garantidor de crédito, tem que garantir o crédito, né? Então ele tem que ter o quê? Tem que ter receita para fazer, tem que ter dinheiro. De onde que virão o dinheiro? Segundo o artigo 10º, né? Constituem receitas do FGC. 1. Contribuições ordinárias e especiais das instituições associadas. Professor, ordinárias e especiais. Qual que é o foco? Contribuições ordinárias, né? Vou passar, depois eu volto o slide. Professor, lá na resolução 4222/2003, no artigo 2º, ele fala claramente das contribuições ordinárias. Ó. A contribuição mensal ordinária das instituições associadas ao AFGC é de 0,0125% do montante dos saldos das contas referidas aos instrumentos relacionados ao artigo 2º, incisos 1 ao 10, os depósitos à vista, prazo, letras hipotecárias, de câmbios, não sei o que, do anexo 2, ainda nos créditos correspondentes não sujeitos cobertos pela garantia ordinária. Ou seja, todos os depósitos que estão lá, que são objeto da garantia, a instituição associada tem que mandar lá para o fundão 0,0125%. Ou seja, isso que é a contribuição ordinária, né? Muito dinheiro, né? Tá aí, né? Tá aí. Professor, é só disso? Não, tem mais. Isso aqui é só o item 1. A ordinária tem a especial também. A especial está lá na 4222, que é o artigo 3º. Esqueci de colocar aqui, mas você tem que fazer a leitura, tá? Vamos lá. 2. Importante, questão de prova. Você foi lá e deu o cheque sem fundo. Você vai ter que pagar uma taxa para recuperar seu crédito, para limpar seu nome, né? Taxa de serviço decorrentes à emissão de cheques sem provisão de fundos.
Então, deu o cheque sem fundo, voltou a pagar a taxa, você está contribuindo para o fundo garantidor de crédito. Excelente questão de prova essa. Pouca gente sabe disso. 3. Recuperação de direitos creditórios nos quais o FGV houver subrogado em virtude do pagamento de dívidas instituições associadas relativas aos créditos garantidos. O que é o 3? Lembra do Banco X? Pá lá, insolvência, faliu. Precisou de 500 milhões para pagar lá os correntistas, e quem socorreu foi o quê? O Fundo Garantidor de Crédito. Então, o Fundo Garantidor que vai atrás desse povo aí, o dono do banco, patrimônio, tudo, propriedades, né? É o item 3, os direitos creditórios. 4, resultado líquido dos serviços prestados pelo FGC e rendimento de aplicações dos seus recursos. Ok. 5, remuneração e encargos correspondentes ao recebimento dos valores devidos em função da realização das operações que tratam os artigos 4 e 5 e receitas de outras origens. Ou seja, tem uma gama de receitas fabulosa aí, o Fundo Garantidor de Crédito, né? Já falei esse cara aqui da contribuição da receita ordinária mensal. Isso aí é questão de prova, cara. Cai muito. Qual que é o valor? 0,0125. Essa é a ordinária. A especial é outro percentual, tá? Ok. Então é o quê? Uma associação civil sem fins lucrativos, né? São órgãos do FGC. Assembleia Geral, órgão deliberativo máximo, Conselho Administrativo, Conselho Consultivo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Então você tem que saber que nós temos 5 órgãos de gestão, 5 órgãos aí responsáveis pela administração do Fundo Garantidor de Crédito. Gente, é uma associação completa. Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Consultivo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Tá? Bacana. Assim eu encerro a parte do quê? A parte do estatuto. E agora a parte do regulamento, do dia a dia. Tá? Então aqui é mais detalhado. Vem comigo aqui. Agora, todas elas fazendo isso aqui o quê? Isso aqui é o regulamento que faz parte da Resolução 4222 de 2013 do Conselho Monetário Nacional. São beneficiários da garantia ordinária prestada pelo fundo a instituições associadas no artigo 11 do Estatuto. Ou seja, quem que é o artigo 11? São aquelas 9 pessoas que fazem parte do Estatuto, né? Vem comigo. São objeto da garantia ordinária proporcionada pelo FGC aos créditos representados pelos seguintes instrumentos financeiros. Ou seja, o que vai fazer, o que vai estar coberto? São tudo que eu tenho no banco? Não, é somente esses casos aqui. Primeiro, depósito à vista ou sacáveis mediante aviso prévio. Tá? Ou sacáveis mediante aviso prévio. Eu quero sacar 50 mil na sexta-feira, então ele faz aquele provisionamento. Até sexta-feira o banco entrou em insolvência. Pronto, aquele valor que você fez o provisionamento, ele é o que? Garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. 2. Depósitos de poupança. Então, você pode mandar o dinheiro da poupança sem medo de ser feliz. 3. Depósito a prazo com ou sem emissão de certificado, ou seja, RDB ou CDB. 5. Depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques, destinados ao registro e controle do fluxo de recursos referentes à prestação de serviços de pagamentos de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. Ou seja, resumindo o item 4, conta salário. 5. Letra de câmbio, letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio e, finalmente, uma garantia específica, né? Operação compromissadas que tem como objeto títulos emitidos após dia 8 de março de 2012 por empresa ligada. Ou seja, esses 10 itens, eles gozam de quê? Da proteção do Fundo Garantidor de Crédito. E aí, professor, cara, tem que saber. Mais de 50% das questões de concurso é isso aqui. Você está estudando pela fonte, né? Quer ver? Vem comigo. Exercício. Banco do Brasil, FCC 2010, cargo de escriturário. O Fundo Garantidor de Crédito, FGC, é uma entidade privada sem fins lucrativos, que administra o mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores contra instituições financeiras em caso de intervenção, liquidação e falência. São cobertos
limitadamente pela garantia. Ou seja, o comando da questão quer saber o que são cobertos. O que são cobertos aqui? São 10 itens. Tá? Depósito à vista, prazo, poupança, conta salário, entendeu? Vamos lá. Notas promissórias comerciais, commerciais papers, né? São títulos o quê? Das SAs, não mexe com o banco. Se não mexe com o banco, por que o banco vai garantir isso aqui? Então está falso, né? Letras hipotecárias, verdadeiro. Letras hipotecárias está no rol aí das 10 hipóteses dos recursos aí que são garantidos pelo FGC. Depósitos judiciais, nada a ver, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concursos, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC. Ok? Fui! Tchau! Letras financeiras do Tesouro, isso aqui não é uma operação bancária, né? Fundo de investimentos também não, os fundos não são, tá? Não são, por quê? Porque os fundos nós temos aí administradores próprios dos fundos, né? Então, gabarito correto, gabarito LAC Concursos aí, letra B de bola, né? Vem comigo. Banco do Brasil, FCC 2011, cargo de escriturário, né? O Fundo Garantidor de Crédito, FGC, administra mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores, proporcionando garantia limitada a, ou seja, o comando da questão quer saber se você sabe qual que é a garantia, quais são os títulos garantidos. Nós sabemos que tem 10 tipos de itens que são garantidos, né? Letras do Tesouro Nacional, falso, né? Fundo de investimento, falso, né? Depósito à vista e a prazo, verdadeiro. Depêntures, falso, porque depende de títulos das SAs. Depósitos judiciais também, falso, né? Muito fácil a questão. Gabarito, letra C. Puxa, professor, estou aprendendo. Cara, com certeza, cara, comigo você aprende, não tem jeito. Letra C de casa. Se nós temos aquela relação dos títulos que são cobertos pelo FGC, nós temos a relação também tão importante quanto, que é aquilo que não é coberto, né? Então, claro, a regra geral deveria ser o seguinte, olha, o que não está coberto pelo FGC, não está naquela relação de cobertura, não é coberto. Só que o legislador fez questão de elencar alguns casos aí, explicitamente do que não tem a cobertura, né? Vem comigo, não tem a cobertura ordinária, tá? Ordinária. Depósitos, empréstimos ou quaisquer outros recursos captados e levantados no exterior. Tudo que é no exterior não tem garantia do fundo garantidor. 2.
As operações relacionadas a programas de interesse governamental instituídos por lei, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, também não é garantido pelo Fundo Garantidor. Detalhe, resolução recente, ó, finalzinho de 2017, cara. Fique ligado, né? Depósitos judiciais. Né? Qualquer instrumento financeiro que contenha cláusula de subordinação, autorização ou não pelo Banco Central, ó, ou não pelo Banco Central, a integrar o patrimônio de referência de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar, ok? Também não tem a garantia. Os créditos, vem comigo, de titularidade de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de entidades de previdência complementar, de regimes próprios de previdência social, instituídas pela União, Estados, Distrito Federal, municípios, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, clubes de investimentos e fundos de investimento. Então, fundos, clubes, sociedade de capitalização, seguradoras, previdência complementar, nada disso é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. B. Representados por cotas de fundos de investimentos ou que represente quaisquer participações nas entidades referidas na linha A dos instrumentos financeiros de sua titularidade. Então, todos esses itens não são cobertos pelo fundo, né? Vamos lá, prática, exercício. Bampará, INAS 2014, cargo de escriturário. Quais os créditos não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito? Não são, tá? Depósito poupança, verdadeiro, ele é falso, né? Ele é coberto. Letras de câmbio, também. Crédito imobiliário, também. Falso aqui, ó. Debêntures e ações não são cobertos, gabarito letra D. Por quê, professor? Porque não são cobertos, porque são ações aí das SAs, né? Lá da Bolsa de Valores, não é uma operação bancária, né? Tudo bem aí que, claro, que os bancos aí participam desse mercado de capitais, mas não é títulos emitidos por eles. Gabarito correto, letra D de dado, ok? D de dado. Professor, e agora? Do valor, tá? Valor da garantia ordinária, vem comigo. O total de créditos de cada pessoa contra a mesma instituição associada ou contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro será garantido até o valor de R$250 mil. Então é o seguinte, ó, vamos lá. Professor, eu quero saber conglomerado, Banco Itaú. Você está lá no Banco Itaú fechou, pá, pronto, faliu. Então você está coberto 250 mil lá do Banco Itaú, fechou. Beleza. Então é isso que está dizendo, pouco conglomerado até 250 mil. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ler o parágrafo 3º, que ele colocou uma outra, tá? Colocou uma outra situação de 1 milhão. Mas essa situação de 1 milhão é o seguinte, eu vou adiantar para vocês, é 250 mil por crédito de cada instituição, mas no período de 4 anos, tá, você está coberto aí por 1 milhão. Ou seja, pode ter até, vamos supor, 4, 5 aí, né, instituições que vieram falir, ter decretação extrajudicial, a intervenção lá da instituição, você está garantido até o valor de 1 milhão. Mas agora, por conglomerado, é 250 mil reais, né? Sobre isso, questão de concurso. Base da Census Rio 2015, cargo escriturário, questão muito fácil, né? O FGC, Fundo Garantidor de Crédito, permite que correntistas, poupadores e investidores recuperem seus recursos depositados ou creditados em caso de falência, liquidação ou intervenção na instituição financeira. Os passíveis de recuperação de investimentos é até, qual que é o valor? 250 mil por conglomerado, gabarito, letra E. Tá? Outro exercício. Bampará Exatos 2015, cargo escriturário. O Fundo Garantidor de Crédito, FGC, é uma entidade privada sem fins lucrativos que administra um mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores,
que permite recuperar depósitos ou créditos mantidos em instituição financeira em caso de intervenção, de liquidação ou de falência. Com essa informação, assinale a alternativa correta a respeito, né? Então, correta, né? Então, eu vou olhar aqui de cara, né? Ó, garantido até R$300 mil. Eu já vou tirar aqui, ó, a letra B. Ó, 350, né? Letras B, ó, D e C tá fora. Por quê? Porque, ó, fazendo questão fácil, ó, até o valor, você sabe que o valor o quê? É 250 mil, né? Ó, tá aqui, ó, tá errado, né? Sobrou o quê? A letra A e a letra E. Olha aí, ó, questão densa, né? Então você tem que ter essas estratégias de elaboração. Ó, o total de crédito de cada pessoa contra a mesma instituição. Ó. Cada pessoa na mesma instituição associada contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado, ó, questão de foi tirado da resolução 4222, né, cara? Será garantido até o valor de R$250 mil, gabarito letra A. Professor, vamos achar o erro daí. O total de crédito de cada pessoa contra a mesma instituição associada ou contra todas as instituições associadas no mesmo conglomerado financeiro. Ok. Será garantido até o valor total comprovado do extrato bancário, né? Ou seja, uma garantia ilimitada. Claro que não é ilimitado. Se é um fundo garantidor, tem limites, né? Então, uma questão bastante densa, né? Mas muito fácil, você não pode se assustar com questões grandes assim, cara. Porque ela vai errando, é só umas palavrinhas, alguns números, né? Que estão errados. Então, gabarito correto é a letra A. Letra A de amor, né? E aí, professor? Vamos lá. Grande novidade para vocês. Potencial questão de prova. Uma alteração que teve no dia 21 de dezembro de 2017 pela resolução do Conselho Monetário Nacional, número 4620. Né? Vou ler com você e vou explicar. Então, você sabe que a garantia individual é R$250 mil por pessoa e por conglomerado. Ele colocou um outro dispositivo, um outro limitador, né? O total de créditos de cada credor contra o conjunto de todas as instituições associadas será garantida até o valor de R$1 milhão a cada período de 4 anos consecutivos, né? Sem esse dispositivo do artigo 3º, vamos supor que você tem R$2,5 milhões. O que você faz? Você vai lá e pega e coloca 250 mil em cada instituição. 4 instituições. 10 instituições. 10 vezes 250, R$2,5 milhões. Vamos supor que no período de 4 anos, as 10 instituições faliram, quebraram, intervenção, liquidação, insolvência, falência. Você vai receber os R$250 mil das 10, ou seja, 250 mil, R$2,5 milhões. O parágrafo 3º colocou um limitador. Então, no período de 4 anos, você tem uma garantia total de R$1 milhão. Tá? Então, dentro desse 1 milhão, vamos supor, pode ser 5 instituições financeiras que faliram, tá? E aí você tem a garantia, um teto de R$1 milhão. Só que esse R$1 milhão, ele zera por um período de 4 anos consecutivos, né? Então você tem aí essa garantia. E depois dos próximos 4 anos. Ou seja, cara, questão de prova, cara. Estou olhando aqui, estou vendo para você, estou vendo a sua prova, cara. Recente, cara. Um assunto que sempre está no finalzinho lá de conhecimentos bancários, né? O pessoal não atualiza as aulas, cara, não tem essa preocupação de ponta a ponta do digital. Cara, questão da prova, ó, diferencial, tá certo? Entenderam? Fechou, né? Encerramos a aula aí com essa informação super preciosa para vocês, né? Vem comigo aqui. Vamos lá, encerramento, né? Tudo o que um sonho precisa fazer para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado, né? É o tal do acreditar, né, gente? É incrível, né, cara? Eu já tive muitos sonhos na minha vida, graças a Deus realizei quase todos, porque eu acreditei. E as pessoas que estavam no meu redor também acreditaram que ele era possível. E fazer concurso público, ter a estabilidade, ter o emprego, cara, é muito bom, muito gostoso, é um sonho. Acredite nele. Se você assistiu essa aula, eu sei que você está no rumo certo.
porque isso aqui é uma das últimas aulas de conhecimentos bancários. Você já passou por todas as outras, cara, horas e horas juntos, professor e você aí, nessa caminhada, estamos juntos aí, eu acredito no seu sonho e você deve acreditar nele também. Forte abraço, fique com Deus, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concursos, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC. Ok? Fui! Tchau!